Hospitais da macro-região sofrem com o rompimento de importantes convênios com o governo do estado de São Paulo. Ao todo, 17 instituições estão sem repasses e isso pode comprometer a qualidade do atendimento. O Hospital de Amor de Barretos, referência em tratamentos contra o câncer, sofreu um duro golpe este ano. A instituição deixou de receber cerca de 5 milhões de reais do estado de São Paulo. O acordo com o governo estadual havia sido firmado na antiga gestão. Portanto, já é certo que esse recurso não entrará mais nos cofres da instituição, que realiza mais de 800 mil atendimentos anuais. O cancelamento do convênio também atingiu a cidade de Sertãozinho. A unidade de emergência da Santa Casa chegou a receber 3 milhões de reais, mas precisou devolver esse repasse ao governo do estado de São Paulo. O dinheiro seria usado para a reforma e ampliação da entidade. Pelo menos esse era o plano da direção do hospital, já que a demanda por atendimentos vem crescendo a cada ano. Nós temos que pensar também na perca da economia dentro do nosso município, onde vários trabalhadores perderam seus convênios, migrando assim para o Sistema Único de Saúde, aumentando a demanda, bem como a migração, que nós sabemos que a migração ela é constante dentro do nosso município. A unidade de emergência da Santa Casa é a porta de entrada para muitos pacientes, já que o hospital também conta com uma UTI. O Conselho de Saúde recebe a notícia do cancelamento do convênio com preocupação. Com a redução da receita, a qualidade dos atendimentos poderá ser comprometida. Os repasses de saúde têm aumentado muito. Nós temos gastado muito com saúde no município, não só em Sertãozinho, né? E nós sabemos também que a economia do nosso país ela ainda está num déficit muito grande. Vai demorar para alavancar o sistema econômico do nosso país. A suspensão do convênio também atingiu hospitais de outras 15 cidades da região. O governo estadual justificou, por meio de nota, que os repasses prometidos pela antiga gestão foram feitos sem qualquer garantia financeira. Afirma ainda que os acordos foram firmados no apagar das luzes e que todos os contratos cancelados serão revistos pela Secretaria de Saúde. E o governador está mandando todos os secretários reverem esses convênios para se adequá-los. Não é sinal de que o convênio vai ser rescindido, não. Ele está suspenso e o governador e o governo do estado de São Paulo vai ver lá na frente se ele era justo, era correto, aplicável ou não. Esse cientista político diz que o caso precisa ser tratado de forma ampla com mais diálogo, já que os recursos poderiam dar fôlego à saúde dos municípios que já perderam poder de investimento. Como é o caso aí de Sertãozinho, de Barretos, que é saúde, que criou-se uma expectativa muito grande na população e que vai trazer um benefício muito bom, eu acredito que o governador devia olhar com outros olhos e devia rever algumas prioridades, né? A gente vê, são valores que em números absolutos são altos, mas que relativamente para o Estado não é tão alto e vai trazer um benefício muito grande. Rafael Aguiar de Sertãozinho para o Jornal da Clube. A Santa Casa de Sertãozinho diz que a verba seria destinada à reforma e ampliação de sua unidade de emergência. E com o cancelamento, por hora, as referidas obras não serão feitas. Mas o hospital, que sempre desenvolveu um trabalho sério e indispensável para a população, está trabalhando para que o convênio seja refeito. E caso consiga, aí sim terá início essa obra tão necessária. Agregando valor às comunidades, integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o professor da Faculdade de Medicina, José Sebastião dos Santos. Em São Carlos, o administrador público Guilherme Rezende. Em Araraquara, o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Isaías Ambrósio da Silva. E em Franca, o secretário da Saúde, José Conrado Neto. Começamos então por Ribeirão Preto com o professor da Faculdade de Medicina, José Sebastião dos Santos. Doutor, nós mostramos aqui na reportagem esse corte importante nos convênios. Todo o dinheiro que entra, a gente percebe que é muito bem-vindo, né? Ribeirão Preto tem faltado investimentos, doutor? Boa tarde para o senhor. Acho que em Ribeirão tem faltado mais recurso para fazer o custeio da saúde. Eu ouvi todas as observações, acho que elas são pertinentes. Esse não é um fenômeno que está acontecendo só na região de Ribeirão Preto, é em todo o estado. E eu acho que, de certa forma, é oportuno o governo fazer uma revisão, mas ela precisa ser rápida. Porque eu fico muito preocupado com os recursos que vêm para investimento e, sobretudo, quando são aprovados de uma maneira muito atabalhoada, como geralmente acontece com a agenda política de fim de governo.
Então, o que nós precisamos ver é se o projeto apresentado tem um bom plano de trabalho e ele está associado a objetivos e metas que são facilmente atingíveis. Porque nós observamos na saúde, que é subfinanciada, muitos investimentos, mas eles são feitos e depois não são operados. Então, você vê em Ribeirão, em qualquer cidade de médio e grande porte que nós vamos, a gente tem muito leito construído, muitas unidades construídas, mas elas não são operadas, porque na hora de fazer o planejamento não se pensou na equipe de saúde, não se pensou na aquisição de materiais, não se pensou no custeio. E o que acontece nos últimos anos é que a própria sociedade, por conta das mídias sociais ou as oficiais, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas e nós também da saúde, então, ficamos incomodados com isso. A gente ter recurso às vezes e não ter como esse recurso ser operado, né? Nós temos, por exemplo, no próprio Hospital das Clínicas, a gente tem muito leito construído, muitos equipamentos, mas às vezes você tem falta de médico ou de enfermeiro. Então, o custo-efetividade da instituição que já está pronta, ele não é adequado. Nós ficamos devendo para a população, se você der uma olhada em relação ao que já está construída, o que já foi investido, por falta de algum componente. Então, eu fico muito preocupado com esses recursos que implicam em investimento sem ter um devido plano de trabalho e muito bem apontado como é que isso vai funcionar, né? Doutor, e quais são os reflexos disso lá para frente? Olha, nós precisamos na saúde, sobretudo, recursos para custeio, né? Essa é uma questão importante. O investimento tem que ser muito bem avaliado. E, é claro, quem está no serviço, por exemplo, eu vejo a Santa Casa de Sertãozinho, ela presta realmente um serviço muito relevante. Para quem está em Ribeirão sabe, nós sabemos, né? Nós que estamos no Hospital das Clínicas, como é que a saúde da região está funcionando, porque, em geral, os casos mais complexos vêm para cá. Então, por exemplo, o Sertãozinho, a Santa Casa tem um papel importante. Mas eu vi aí também que o movimento tem aumentado. Claro que tem uma migração da população por conta da crise econômica e social para o Sistema Único de Saúde. Mas nós temos que planejar um sistema para todos. Saúde suplementar é uma opção, né? Não é uma obrigação. Então, ter um convênio não é uma obrigação. O Estado fez essa opção, ele tributa muito a população e ficou com a responsabilidade de oferecer saúde. E, apesar disso, o país, somando governo federal, estadual e municipal, é um dos que menos investe em saúde pública. Pegar todo o montante de recurso aplicado em saúde no Brasil, metade ainda é feito pela própria população. Então, ela é bitributada, ela paga imposto para ter saúde, mas depois ela tem que pagar por meio da saúde suplementar, né? O plano individual, o empresarial, enfim. Então, essa questão, a gente não pode olhar só de um ponto, como eu falei. A Santa Casa está sobrecarregada, mas a gente precisa olhar todo o sistema de saúde. Eu tenho visto com muita frequência em vários locais que eu frequento que criou-se junto ao sistema de saúde, junto à própria população, que o primeiro endereço para fazer atenção à saúde é a unidade de pronto atendimento ou é o pronto-socorro do hospital. E isso é um equívoco. Nós temos uma rede básica que, ao longo dos últimos 30 anos, ela foi construída, mas ela opera muito mal ainda. Então, muitos dos casos que chegam na Santa Casa ou nas unidades de pronto atendimento deveriam ser avaliados, atendidos e resolvidos na unidade básica de saúde, né? Vamos a São Carlos com o administrador público Guilherme Rezende. Guilherme, explica para a gente como que você encara o cancelamento desse convênio para 17 cidades, ou seja, 17 hospitais da macro-região daqui de Ribeirão Preto. Muito boa tarde. Eu concordo com o professor, porque o que aconteceu foi que no início do ano o governador João Dória publicou um decreto exigindo com que todas as secretarias fizessem uma revisão desses convênios que foram celebrados pelo governo anterior no ano eleitoral. Então, ele deu até dia 31 de janeiro para fazer essa avaliação e no dia 1º de fevereiro, especificamente o caso da saúde, foram identificados em torno de 287 milhões de reais que estariam em suspensão e que houve uma concentração na região da Baixada Santista, que é a base eleitoral do antigo governador.
especificamente para São Vicente, em qual o ex-governador foi prefeito, o valor de quase 126 milhões. E isso, de certa maneira, fez com que fizesse essa revisão, esse uso talvez indiscriminado ou politizado do recurso público, e que agora, com a mudança do governo, está sendo feita essa revisão e que ela é certa de ser feita, só que quem pode ser punido nessa situação política é justamente o cidadão. Exatamente, estava sendo aguardado esse dinheiro, né, Guilherme? Quer dizer, dinheiro importante lá para Barretos, né? O Hospital de Amor oferece tratamento de referência para o câncer, até nível Brasil, né? A gente percebe pacientes de todo o país buscando atendimento nesse hospital. Sertãozinho também conta com um serviço relevante para a nossa região, apresenta UTI, enfim. A gente ia aumentar os leitos naquele local, na Santa Casa de Sertãozinho. Você acha que essa medida deveria ser revista a partir de agora? Eu espero que o governo, a partir desse momento, reveja caso a caso. Eu acho que é muito bom que os hospitais justifiquem a necessidade desses recursos e, a partir daí, tem um plano de trabalho, como o professor bem apontou, para o melhor uso do recurso público. Nós estamos numa situação muito difícil, do ponto de vista econômico. O país enfrenta dificuldades econômicas e o governo estadual não é diferente. E quando o recurso é pouco, o melhor uso é necessário, sobretudo numa área tão importante quanto é a área da saúde. Vamos a Araraquara com o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Isaías Ambrósio da Silva. Isaías, pelo que a gente percebe, a falta de leitos na Santa Casa é mais um problema causado pela falta de investimentos também? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes. Araraquara não é diferente das outras localidades. Nós aumentamos 18 leitos para a Santa Casa de Araraquara, mas mesmo assim é insuficiente, né? A nossa Santa Casa sustentável não teve corte algum, mas porém ela não teve uma atualização desse recurso. O Pró Santa Casa também não teve corte algum, mas também não teve uma alteração desse repasse. Não teve correção. Entendi. Isso acaba Nós conseguimos várias emendas parlamentares também, que nós criamos mutirões de cirurgias eletivas. Conseguimos eliminar as filas eletivas em Araraquara. Fizemos mutirão também em parceria com a Santa Casa de São Paulo, onde a gente eliminou o número de consultas que estava com uma fila de espera e exames e também cirurgias eletivas. Tá certo, vamos à Franca com o secretário da Saúde, José Conrado Neto. José Conrado, explica pra gente, o Jornal da Clube já mostrou aqui a falta de alguns especialistas aí em Franca, principalmente envolvendo ginecologistas. O que a administração pretende fazer para melhorar essa situação aí na cidade? Boa tarde para o senhor. Boa tarde para todos, boa tarde, Rafael. Eu achei que o professor foi muito feliz na fala dele. Nós estamos com um problema muito grande na nossa atenção básica. Todos os entes não estão olhando para a atenção básica. Aqui em Franca, por exemplo, nós estamos com um problema sério em especialistas, principalmente ginecologistas. O que a gente tem feito? Temos trabalhado muito. Estamos vendo agora se a gente consegue aumentar o salário do médico para criar um atrativo para ele voltar para a nossa atenção básica, e estamos também comprando consultas. É muito difícil de comprar, viu, Rafael, porque ninguém quer vender para nós por preço de tabela SUS. A tabela SUS hoje está muito defasada. Então, a gente comprou algumas consultas. Ontem, por exemplo, nós fomos levar as gestantes que a gente agendou e uma baixa muito grande de adesão dessas gestantes. Isso tem deixado a gente muito preocupado aqui em Franca. Quer dizer, a atenção básica pode melhorar ainda mais a economia do município? Você acredita nisso?
Olha, a nossa intenção é investir na atenção básica, porque como o professor falou, se a gente tiver uma atenção básica funcionando, a gente desafoga a nossa urgência e emergência. Pegando o gancho do que eles fizeram com os hospitais, esse corte, a nossa Santa Casa aqui, que é gestão estadual, ela não teve esse corte, mas ela já trabalha com um extra-teto de 1.250.000 por mês, que isso ela vem buscando com o município, e o Estado mesmo não tem dado para nós nenhuma retaguarda. Quer dizer, aqui a gente percebe que foi apurado que mulheres ficavam na fila quase por um ano por uma consulta, né? Quer dizer, essa situação você acredita que poderia ter sido resolvida ali na atenção básica mesmo, ou seja, no postinho, com algum outro profissional? Às vezes não precisava daquele atendimento, é isso, para a gente entender? Olha, é isso. A gente precisava, a gente trazendo o médico de novo para a atenção básica, o ginecologista, essas mulheres vão ter a consulta e vão desonerar as nossas urgências e emergências. Tá certo. Vamos voltar para Ribeirão Preto, então, com o doutor Sebastião dos Santos, professor da Faculdade de Medicina daqui de Ribeirão Preto. Doutor, com esse aumento delicado, com esse momento, na verdade, delicado da nossa economia, da macro-região, todo mundo sabe disso, muita gente tem deixado o convênio e migrado para o SUS. O SUS está preparado para atender tudo isso de gente? Deveria estar, né? Não se preparou ao longo dos 30 anos. É isso que eu disse, quer dizer, nós fizemos uma opção em 88 para tributar ostensivamente a população. Isso está sendo feito. Agora, o governo, na verdade, é um grande sonegador, sobretudo o governo federal, né? Os estados têm aplicado o que é definido na Constituição, mas os municípios, sobretudo esses que estão sendo avaliados, que são municípios de médio e grande porte, eles têm aplicado muito do seu orçamento em saúde. Chega a 25%, quando o esperado é em torno de 15%. Então, se eles colocam 25% na saúde, provavelmente outros setores ficam descobertos. A educação não tem jeito, porque também está definido. Mas, assim, para a saúde, você precisa, por exemplo, cuidar do meio ambiente, muito importante. A infraestrutura, né? Precisa ter cultura, tudo isso ajuda a melhorar a saúde. Cultura que eu falo no sentido de sabedoria, até conhecimento, a cultura de usar bem o sistema de saúde. E eu fiquei ouvindo a fala do secretário de Franca, é angustiante, quer dizer, ele sabe o que precisa ser feito, né? Sem dúvida, você tem uma atenção básica que é igual à saúde, porque Santa Casa, Hospital de Câncer, Hospital de Clínicas, é igual à doença. Se ele organiza a atenção à saúde, que geralmente é na atenção básica, ele resolve, sem dúvida, cerca de 85% dos problemas das suas gestantes. Então, a atenção básica precisa ser melhor equipada, tanto com recursos materiais, quanto também com recursos humanos. E é óbvio que uma empresa, quando vai instalar na cidade, ela observa esses indicadores, né? Se tem, por exemplo, muita mortalidade infantil, mortalidade materna, que são indicadores sensíveis a uma boa atenção básica, isso dificulta a instalação de atividade econômica na cidade, né? Vamos a São Carlos com o administrador público Guilherme Rezende. Guilherme, vamos falar em gestão de saúde. O que uma administração precisa fazer para solucionar problemas nessa pasta? Eu acho que o município ele precisa fazer o planejamento da saúde e compreender quais são as demandas. As demandas têm aumentado em função da crise econômica e os municípios não têm se preparado. Recentemente eu fiz até uma avaliação em que as cidades estão envelhecendo cada vez mais e nós vamos precisar pensar em uma saúde, uma educação de maneira geral, especificada para essa nova população que tem características específicas. Então, um bom planejamento dos recursos públicos, a mensuração de como está o UBS, a USF em relação àquela população, como que está o número de pessoas que estão ali para ser atendidas, o número de profissionais que estão ali, a remuneração desses profissionais, é fundamental essa organização que já está prevista na lei do SUS, que os municípios apliquem isso e que o Estado e a União, de maneira solidária, ajudem com financiamento e com outras áreas também. Guilherme, de forma geral, tem faltado o quê? Vontade política ou investimentos nesse caso?
Olha, é óbvio que recursos faltam, é um país muito desigual e com grandes dificuldades. E o governo também não quer preocupação, não quer problemas na filas, nas UPAs, não quer esse tipo de coisa. Só que falta o conhecimento técnico, falta quebrar alguns interesses também, inclusive de algumas classes que estão vinculadas com a área de saúde, no sentido de fato, fazer como o professor e o secretário falou, implementar uma saúde básica efetiva em detrimento de uma saúde hospitalar que dá muito mais dinheiro. Então, é fundamental que o Brasil enxergue isso, porque fora desse caminho de uma saúde básica organizada, efetiva, as contas não vão fechar. Vamos então para Araraquara com o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Isaías Ambrósio da Silva. Isaías, essa falta de investimentos na saúde deixa a UPA, de certa forma, sobrecarregada. Dessa forma, também prejudica o planejamento dessa unidade? Prejudica bastante o planejamento, sim. Eu vejo também que assim, essa EC 95 que o governo federal fez com congelamento por 20 anos, com recursos da saúde, educação e social, isso prejudica muito o município, né? Porque o município já não aguenta mais. O nosso município, por exemplo, está colocando 38% do seu orçamento no SUS, na saúde. Enquanto o Estado, às vezes, deixa a desejar, até mesmo com a lista de medicamentos, né, que falta. Por exemplo, agora nós estamos com quase 50 itens de medicamentos faltando, que eles vão judicializado, aí vem para o município fazer a compra. Com isso, a gente aumenta mais ainda a quantidade de recursos que a gente tem que investir na saúde. Então, cada vez fica mais difícil. Se a gente não conseguir derrubar essa EC 95, vai acabar eliminando o que é SUS, que países de primeiro mundo vêm conhecer o que é SUS, que é um planejamento, assim, o melhor que aconteceu na 8ª conferência, criado pela população. Vamos a Franca com o secretário da Saúde, José Conrado Neto. José Conrado, explica pra gente. Outro ponto é a demora no atendimento também no pronto-socorro infantil. Houve um aumento na procura aí por conta de várias doenças. Essa situação acabou pegando a administração de surpresa? Olha, a gente fez um planejamento esperando muitos suspeitos de dengue. Então, a gente achou que a nossa demanda ia aumentar. Juntamente com isso, Rafael, a gente teve aquele vírus mão-pé-boca também. Nosso pronto-socorro infantil, que atendia em torno de 200 crianças por dia, passou a atender 600 crianças. O que fizemos? Abrimos na nossa UPA do aeroporto, também para atender criança, e estamos preparando já a UPA do Anita para também ter a pediatria lá, para ver se a gente consegue desafogar o nosso pronto-socorro infantil, que além das crianças de Franca, pega aqui toda a nossa região. Praticamente, nós temos aqui na nossa macro-região de Franca 700 mil habitantes. Tá certo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o professor da Faculdade de Medicina, José Sebastião dos Santos. Em São Carlos, em Araraquara, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Isaías Ambrósio da Silva. Em Franca, o secretário da Saúde, José Conrado Neto. Vamos falar com o Golfeto. Golfeto, estamos longe dos hospitais terem capacidade de gerenciar gastos sem depender desses repasses? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, uma visão empresarial não ia mal. O que é um empreendedor? Ou melhor, o que é um empresário? Se não a soma algébrica de um empreendedor mais um gestor. Gestão. O problema do Brasil todo é de gestão em primeiro lugar. O empreendedor é aquele agente de mercado que transforma um problema social, um falecido, criando uma funerária. Funerária, por exemplo, é o tipo de atividade em que o empreendedor, o empresário, ele vende só a embalagem, a mercadoria é entregue para ele. E ele embala e acaba ganhando dinheiro. Aí, o empreendedor é um ser humano, um agente de mercado que transforma um problema social numa oportunidade de ganhar dinheiro. Agora, ele começa o empreendimento. Quem perpetua o empreendimento é o gestor.
é o administrador, é o financeiro. Então, é uma soma algébrica importante. Essa visão está faltando. A saúde, de acordo com o doutor Isaías Howell, é o terceiro maior negócio, business, do mundo. O que é a saúde? Ela é menor apenas do que a indústria de armas, do que, em segundo lugar, a indústria de petróleo. Terceiro é saúde, imagina. É um excelente negócio, um importante negócio. E tem um paradoxo a ser resolvido. Aí já é um problema difícil para hospitais, para planos de saúde e para o consumidor, de uma maneira geral, de planos de saúde e de medicamento. Ele consome saúde através do pagamento de determinada mercadoria. Na verdade, o que tem? Quanto mais a tecnologia avança, mais os preços reduzem em todas as áreas, menos na saúde. A saúde não, porque o sujeito fazia uma radiografia e agora faz uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada e por aí vai. Quer dizer, cada vez ele está gastando mais, claro que melhorando os quadros de atendimento, mas onerando as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Difícil administrar isso. É por isso que o país está precisando da visão na área de saúde, num plano estratégico. Por quê? Saúde não pode ter fronteiras. Ela tem que ter apenas e exclusivamente horizontes. E administrar, escolher, governar, é fixar prioridades. E nessas prioridades nós temos que entender, lembrando do cinismo de Oscar Wilde no grande clássico O Retrato de Dorian Gray, quando ele diz assim, de maneira nítida, as piores obras são sempre feitas com as melhores intenções. Com as melhores intenções, você pode estar tomar as piores decisões, e às vezes na saúde, na área de saúde, são exatamente esses, porque os problemas políticos de ontem acabam determinando os problemas de saúde de hoje. E nós verificamos isso na área hospitalar e as atitudes que os governos têm tomado, às vezes com as melhores intenções, porque eles pretendem, muitas vezes, reduzir despesa aumentando gasto, mas gasto é o sentido pejorativo. Não é despesa de custeio e despesa de investimento. O que é custeio? A manutenção, digamos, de um hospital. Investimento é a necessidade de ampliação ou de melhora do atendimento na área de investindo capital, aplicando o capital financeiro. Mas o grande capital que o país precisa aplicar é o capital humano. Quando se investe na infraestrutura social e econômica, o país começa a avançar. Quais são os itens dos investimentos numa estrutura econômica? Portos, aeroportos, transporte, comunicações e na infraestrutura social. A grande diferença do investimento na infraestrutura econômica é que o retorno é muito rápido, é pontual, enquanto que na infraestrutura social é demorado. Por isso que o investimento em saneamento básico demora, o retorno não se quantifica, não se avalia. Demora o investimento em saúde, em educação. Em saúde de maneira muito mais acentuada, porque o capital humano é mais importante. O capital de uma empresa é todo ele no capital humano, porque o importante, a unidade que se contrata, a pessoa que se contrata, já que a matéria-prima com que se faz um craque, no jornalismo, nas finanças, no magistério, em qualquer área, o aspecto mais importante que se tem nesse ponto é a matéria-prima com que se faz um craque, é talento. E o insumo fundamental é caráter. Esse binômio é fantástico, o capital humano enriquece. E um balanço muitas vezes esconde uma verdade. Num poder público, numa empresa. O balanço mostra tudo, mas como se fosse um biquíni, esconde o principal. O que ele está escondendo? Ele está escondendo os craques que a empresa tem. Não mostra. Não mostra os craques. E o empresário talvez o conheça. E, em segundo lugar, não mostra também a imagem que a unidade vai construindo. O país vai construindo exatamente esses pontos fundamentais através dos quais ele consegue se impor no plano internacional. A infraestrutura social demora o retorno, mas é estratégico. Enquanto que na infraestrutura econômica, os investimentos são táticos. O que é a diferença de tática com estratégia? A tática, no passado, era a caça, que nós vemos sempre na polícia, nos carros da polícia, tático móvel. Móvel porque ele fica atrás do bandido.
do animal que está sendo de ser caçado, do passado, na segurança primitiva. E hoje é a mesma coisa, só que a estratégia é a arte do general. O estratégia, dentro de um carro de polícia, de um camburão, não tem nenhum coronel, não tem general. Não, o general nem vai. Não tem um cabo, tem soldado exatamente no primeiro camburão. É ele que realmente exercita a sua atividade tática. E o país precisa de desenvolvimento marcadamente estratégico. Tá certo, Golfeto. Muito obrigado pela sua participação hoje. Muito obrigado, agradeço a você. Bom domingo para você, Rafael.